Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Diego Colares aqui com vocês e hoje iremos falar sobre um assunto bastante interessante, que é a abdução do nosso CEO de Dáquila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira. Então esmaga o like, já deixa também o seu comentário aqui, apoiando aqui o nosso canal para que nós possamos finalmente termos a nossa meta batida de 1000 inscritos. Então pessoal, sem delongas, iremos aqui falar sobre essa abdução que foi bastante comentada entre ali um comecinho ali dos anos 2000, especificamente o ano de 2002, certo? Então, estava lá o nosso CEO de Dáquila Pesquisas, deitado em sua cama, até que, posteriormente, veio os parceiros das 49 raças e o levaram, certo? Então, essa demonstração de abdução foi feita de forma que deixasse evidências essas que foram analisadas por aos cientistas americanos. Dentre esses cientistas americanos, eles fizeram ali uma análise de microscopia, certo? De varredura, o MEV, certo? É uma técnica bastante famosa para que você possa verificar como ficou ali a estrutura do teu material passado por determinado processo. E esse processo, no caso específico da abdução do nosso CEO de Dáquila Pesquisas, foi um processo térmico, no qual mudou ali a estrutura do teu material, certo? Então, nós temos aqui as evidências, certo? Então você verifica aqui que foi feita a sinueta, a qual ele foi levado aqui no caso da cama, certo? Alterando aqui os tecidos do poliéster, do tecido ali que ficou ali na coxa da cama, certo? Nós podemos observar isso aqui por essas fotos, certo? Nós temos aqui também essa pesquisadora americana aqui, né? Que é a Linda. Ela levou esse tecido até mesmo aos cientistas para que eles pudessem fazer ali uma análise completa do que realmente houve, certo? Então, o mais interessante, pessoal, aqui nesse relato aqui no blog, é exatamente a mudança que teve ali do teu tecido. Então, o poliéster, ele tem um ponto de fusão, ou seja, ele está no estado sólido, vai para o estado líquido, 250 graus. Então, quando bate essa temperatura, o que acontece? Ocorre essa mudança de fase, do estado sólido para o estado líquido. E nós temos também presente ali o algodão. O algodão é uma temperatura mais baixa, é cerca de 148 graus Celsius. E aí o que acontece? Entretanto, você verifica que o poliéster derreteu e o algodão não. Mas espera aí, se fosse um processo natural, o calor ele não escolhe, a propagação de calor ela não escolhe que material vai afetar. A lei da termodinâmica diz o quê? Que a temperatura varia ali do pouco de maior temperatura para o de menor temperatura, para que você possa estabelecer ali o equilíbrio térmico. A de menor vai para, aliás, a de maior temperatura vai para o de menor temperatura, porque a natureza ela busca sempre ali o equilíbrio térmico, certo? Entretanto, de certa forma, uma seleção de material. Mas como é que houve isso? Então quer dizer que o calor ele pensa, não, eu vou só acertar ali o poliéster e o algodão. Não, na realidade isso foi feito de forma artificial. A partir do momento que você tem uma técnica que você consegue selecionar qual material que vai passar por determinada mudança de fase, aí já entra uma inteligência, já entra ali alguma coisa, alguma técnica que conseguiu fazer essa manipulação, no caso de feixe de luz, converteu ali o feixe de luz em calor, só que apenas em determinado material. Olha só que interessante. Olha só essa tecnologia muito avançada até, porque hoje eu desconheço uma tecnologia dessa, que você consiga ali selecionar determinado material utilizando ali apenas um calor, apenas feixe de luz, por exemplo. Existem, é claro, como você vai já para uma área mais voltada para militar, que você consegue selecionar e só tipo de material vai ser mostrado ali, vai ser selecionado que vai afetar determinada estrutura. É claro que isso hoje você já consegue ter essa tecnologia. Entretanto, aqui no nosso caso específico, se fosse algo natural, isso não aconteceria, certo? E uma tecnologia bastante sofisticada, bastante arrojada que aconteceu, né? Realmente isso mostra que de fato não foi um fenômeno natural, mas sim um fenômeno
uma tecnologia que foi feita ali, certo? Realmente isso me impressionou muito. Quando você analisa isso pelas fotos aqui de microscópio, você percebe realmente uma mudança bem interessante, bem estrutural mesmo, certo? E temos aqui, posteriormente, né, todo o relato que foi feito aqui pelo nosso CEO de pesquisa, que estava ali deitado, né? E posteriormente essa nave puxou ele para cima ali, e até que ele teve ali realmente um contato bastante interessante. Esse Flash, né, lembrando que os parceiros das 49 raças, ele mexe com tecnologia luminosa, uma tecnologia muito superior à nossa. Hoje, essa parte de fotônica, nós estamos ainda engateando, utilizando ali a luz para que você possa ali fazer, por exemplo, computadores quânticos. Entretanto, a manipulação do feixe de luz que eles têm das 49 raças é muito superior. Inclusive, propriedades novas da luz você consegue perceber pela manipulação dos, por exemplo, uma manifestação de luz utilizando gotas. Então, eles conseguem manipular a luz de tal forma que você observa ali a luz sendo formada por gotículas, por gotas. Até mesmo a estrutura ali da luz, digamos assim, o jeito, a estrutura mesmo dela, da luz ali, é algo distinto, algo diferente, porque eles utilizam ali também uma tecnologia chamada de bioplasma. E o mais interessante aqui desse bioplasma, nós de Dáquila Pesquisa estamos pesquisando aqui, um dos nossos pesquisadores, o Felipão, ele sentiu um cheiro de ozônio muito forte. Só que para a produção de ozônio, como é que uma forma, é claro, de produzir ozônio é pela ionização, um processo de alta tensão elétrica de campo magnético. Na hora que o oxigênio está ali próximo de um campo eletromagnético muito, muito alto, existe esse efeito corona, e na realidade aí consegue captar aí essa carga elétrica passando de oxigênio para ozônio. Então, presta atenção, se eu tenho ali uma nave, vamos considerar a hipótese realmente que fosse ali uma nave, e essa nave, por sua vez, tem um alto eletromagnetismo, um campo eletromagnético muito alto. E o que acontece com a presença de oxigênio? O oxigênio passa de ser oxigênio e vira o quê? Vira ozônio. Então você percebe que realmente bate. Tá entendendo? Tá batendo ali. Principalmente ali também as evidências que eu acabei de falar do microscópio de varredura que mostra essa anomalia. Essa anomalia térmica, no caso, que teve ali do algodão e também do poliéster. Como é que pode? O algodão tem uma temperatura de fusão menor e ele não derreteu. E enquanto o poliéster vitrificou, derreteu. Ou seja, uma linguagem arcaica, uma linguagem, digamos assim, não científica, derreteu, certo? Então você percebe aí várias evidências que não foi algo natural, mas sim algo artificial e algo muito bem tecnológico, entendendo? Uma outra evidência bem interessante é exatamente essa chuva de pedras de discórdia. Bem interessante isso, principalmente quando você vai avaliar ali a pedrinha, o pesquisador percebeu que para a formação daquela pedra, né, discórdia, foi necessária uma força centrífuga, ou seja, não foi algo também natural. Mas a partir do momento que você considera que realmente existe ali uma nave com campo eletromagnético muito alto, você vai conseguir justificar de forma científica que realmente todos esses fenômenos aconteceram. Tudo fica muito mais lógico, mais científico, é claro, quando você considera a presença exatamente dessas naves, desses seres que têm essa tecnologia. A presença do oxigênio passando por ozônio, esse fenômeno que aconteceu realmente com o tecido, as pedras discórdias, que eles conseguem materializar essas pedras, certo? Uma tecnologia de glutinação, ou seja, os elétrons e os átomos ali se aglutinam e formam essas pedras. Segundo, é claro, a explicação que nós temos aí dos seres das 49. Você percebe que tem muito mais indício que realmente foi feito alguma coisa de forma artificial, utiliza uma grande tecnologia, do que algo natural. Isso aqui foi uma vela, isso aqui não foi não sei o quê. Como falam aí diversos informadores, caluniadores do nosso trabalho, mas nós vamos seguindo e mostrando de forma científica que realmente aconteceu. Eu, como cientista, como físico, como cientista internacional, digo que sobre esse caso de abdução do nosso CEO, presidente da Pesquisa, que realmente aconteceu,
eu assino embaixo realmente tudo isso que eles estão falando. Por quê? Porque cientificamente realmente faz muito mais sentido do que pensar que foi algo natural. Não tem condições nenhuma de ter sido de forma de algo natural, não tem como. Até mesmo de forma artificial, feito por técnicas, digamos assim, humanas, não é possível, porque que técnica é essa que conseguiu selecionar dois materiais cujo temperatura de fusão tem uma diferença ali de 100 graus, que foi exatamente o elemento que tem um maior grau de fusão, que é exatamente o poliéster, do que o algodão. Até hoje eu desconheço uma tecnologia que selecione materiais por esse ponto de fusão. Hoje é claro que existem técnicas, né? Obviamente a gente está falando o de 2003, 2002, e hoje nós temos técnicas que selecionam determinado material, mas esses materiais utilizando uma outra tecnologia, uma outra fonte de radiação, certo? Uma outra frequência. Mas utilizando luz, eu desconheço plenamente, né? Estamos hoje em 2023, já faz o que? 20 anos desse caso de abdução. Em 2013 realmente não tinha nada, nenhuma técnica que você conseguisse fazer isso. Certo? Eu desconheço completamente, olha. E você percebe ali a silhueta, né, de cima e embaixo, né? Ou seja, você percebe que tem ali na cama e também no teto. Bem interessante isso aí, certo? Muito interessante, certo? Aqui nós temos aqui essas pedras discordes. Lembrando também que foi feito ali uma análise de Mossbauer, que nós fizemos ali da argila, que ela também é magnética. Então, pessoal, fica aqui no meu canal para que você possa escutar mais sobre esses relatos, né, e entender também sobre essa energia essa que nós temos, a energia taquiônica, que é uma energia que supera mesmo a velocidade da luz, certo? Para que você possa entender mais, vou deixar o link aqui na descrição do meu curso, certo, pessoal? E algo bem interessante também, pessoal, quando você vai avaliar, também é sobre a fisionomia dos seres. Então, são o quê? São seres humanoides que, segundo aqui o relato aqui do nosso CEO, né, e tinha 2 metros de altura, cabelos loiros, azuis e pupila na vertical. Então você percebe ali, é claro, ali uma aparência de humanoide, mas um humanoide muito mais bonito, muito mais robusto, né? Então ele era um ser extraterrestre das Pleiades que interagiu com o nosso CEO ali na nave. Então, pessoal, você percebe essa alta tecnologia que é feita pelos parceiros, essa manipulação de fótons e também de alto campo magnético, eletromagnético. Inclusive, esse fenômeno que foi feito utilizando o campo eletromagnético, transformando o oxigênio em ozônio, é o chamado efeito corona. E esse efeito corona está produzindo hoje diversos artigos científicos exatamente utilizando essa tecnologia, certo? Então você tem um campo eletromagnético ali na nave e faz também que tem ali o efeito do vento iônico, certo? Então esse vento iônico impulsiona a nave e a nave consegue voar. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês um artigo científico, né, que esse dispositivo que levita sobre alta tensão. Então hoje a nossa ciência já começa a levitar a coisa utilizando campo eletromagnético. É claro que os parceiros estão uma tecnologia muito mais avançada, mas hoje a nossa ciência está começando a engatear. E é exatamente esse princípio de efeito corona que faz com que você tenha ali, por exemplo, um aerodisco. Está sendo inclusive feito pela nossa equipe de tecnologia, eu faço também parte dessa equipe de tecnologia, na qual você consegue levitar qualquer coisa utilizando campos eletromagnéticos. Exatamente esse pequeno princípio, um dos princípios, é claro, que nós temos ali na ciência salarial, que os parceiros conseguem fazer isso, conseguem levitar ali suas naves, né? Lembrando que os parceiros, diferentemente aqui da ciência tradicional, utilizam sempre os princípios de densidade, magnetismo e luz, certo? Densidade, pressão, magnetismo e luz, são princípios, certo? E quando você olha para a ciência, tem algumas coisas que batem e outras que não. Então, para você resolver esse problema, foi feita ali a ciência lilarial, que é uma nomenclatura diferente da ciência tradicional, mas que algumas coisas batem, outras não, certo? Lembrando que todas as vezes quando eu falar sobre isso, eu irei deixar claro que nomenclatura que eu estarei falando, certo? Então hoje a nossa ciência ela já consegue fazer isso, certo? Então um campo eletromagnético consegue fazer isso, um campo elétrico alto, certo? Nós estamos falando aí tensões elétricas maiores ou iguais a 20 kV, certo?
Então você consegue já fazer isso, certo? Então já existe o Lifter que já começa a fazer isso, inclusive. Vou falar com nossos outros pesquisadores, nosso amigo Marcos Rico, para que a gente consiga ali fazer um dispositivozinho mostrando ali os princípios de levitação eletromagnética que nós conseguimos e mostrar ali aqueles princípios de levitação utilizando isso, comparando, é claro, com a nossa nave ali das 49 raças, é claro. E esse é um trabalho pioneiro para que nossos associados possam ali estar verificando de como é que é a levitação dessas naves do nosso parceiro, para não ficar somente algo teórico, ter alguma coisa ali. Beleza, como é que a nave ali consegue levitar, certo? Muito interessante, bem interessante isso, porque isso remete também aos trabalhos de Nikola Tesla. O Nikola Tesla vivia ali no efeito corona, vivia ali mexendo com altas tensões, certo? E altas tensões também você consegue transformar ali a matéria em plasma. Olha só ali que plasma, hoje nós sabemos que dentro da ciência tradicional, plasma é um líquido de alta temperatura. Mas será que você não consegue um líquido ali, digamos assim, eu estou chamando aqui de líquido para que você possa entender, mas será que você não consegue ali um estado de matéria e teoricamente pela ciência tradicional você não consegue isso também de uma forma de baixa temperatura? Porque você conseguiu hoje plasma é um estado da matéria de alta temperatura. Mas será que não é possível obter plasma utilizando uma baixa temperatura? Olha só que campo de pesquisa incrível. E inclusive a resposta é sim. Certo? Você consegue sim. Agora existem outros fundamentos que justificam esse estado de matéria que a nossa ciência hoje desconhece. Entretanto, a ciência dos parceiros, a tecnologia dos parceiros das 49 raças consegue. Por quê? Porque são outros fundamentos que a natureza, esse mundo, esse sistema Terra, utiliza-se outras leis, certo? E algumas coisas das leis da terceira dimensão, digamos assim, da ciência tradicional, batem, já outros não. E dentre esses princípios que não batem, exatamente deixo isso para o próximo vídeo. Aqui a gente vai começar a debater também sobre o formato da Terra. Claro que aí eu não vou mostrar tudo no meu canal, certo, pessoal? Certo? Então, fica aí e até mais.